Queridos irmãos de Moçambique, eu quero vos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Espero que esta reflexão venha edificar os irmãos. Nós encontramos em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 6, que está escrito assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Pois Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não me apartarei de ti. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje o tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje o tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei. Calai-vos. E disse Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não deixarei. E assim ambos foram juntos. Então, meus queridos, nós queremos dizer o seguinte: 4 escolas da vida. 4 escolas da vida. Nós vamos aprender por meio desses 4 lugares: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, que Elias visitou antes de ser arrebatado para o céu. Os 4 estágios da vida do homem de Deus. Gilgal representa o nosso primeiro amor. Betel representa o nosso período de preparação. Jericó representa o nosso período de desafio e grandes conquistas. Já o Jordão representa o nosso período de maturidade, de uma afirmação mais estabelecida, de uma confissão mais segura, mais objetiva, mais experiente. Então, Gilgal, o primeiro estágio da vida do cristão, como Gilgal, simbolicamente, nós vamos ver que foi lá em Gilgal o primeiro acampamento de Israel depois do povo atravessar o Jordão. Juízes, Josué, capítulo 4, versículo 19. Foi em Gilgal que tudo começou. Gilgal se tornou a primeira escola de vida para a nova geração de Israel. Gilgal é o lugar que nos faz lembrar do nosso primeiro amor.
quando confessamos a Cristo, dos nossos primeiros passos cristãos. Juízes capítulo 2, versículo 1 a 4. Betel, o segundo estágio da vida do cristão. O nome Betel significa casa de Deus. Betel era o centro de adoração mais importante de Israel, antes de Jerusalém ser conquistada por Davi. Betel foi o lugar onde o patriarca Abraão armou a sua primeira tenda na terra de Canaã, em Gênesis 12, versículo 8, e em Gênesis 35, versículo 1. Deus ordenou a Jacó que voltasse para Betel, a fim de renovar a sua aliança com o Senhor. Betel representa a segunda escola da vida e um estágio mais desenvolvido na vida do cristão. Em Betel, o cristão já pode ser melhor avaliado, ou seja, ter mais experiência, mais segurança. 1 Samuel 7, versículo 15 e 16. Terceiro estágio da vida do cristão é Jericó. O nome Jericó significa lugar de fragrância, ou cidade do bálsamo. Foi ao pé de Jericó que o Senhor deu a Josué as estratégias de conquista da cidade. Em Josué capítulo 5, versículo 13 a 14. Em Josué 6, versículo 22 a 25. A prostituta Raabe e toda a sua família foram salvas em meio à destruição desta cidade, Jericó. Jericó simboliza o mundo que deve ser conquistado pela igreja militante, que rasga o seu coração pelo amor do pecador. A igreja militante que resgata as almas para Deus. Nesta terceira escola da vida, o cristão já se encontra amadurecido e preparado para conquistar vidas para Cristo. É o terceiro estágio da vida do cristão com Deus. O quarto estágio do cristão com Deus é o Jordão. O quarto estágio da vida do cristão é o Jordão. O Jordão é o mais notório e misterioso da Bíblia. É o mais notório. E é o mais notório. Porque grandes acontecimentos da Bíblia estão associados a este rio, o Rio Jordão. Neste estágio da vida do cristão, o cristão já atingiu o ápice da sua carreira e pode testemunhar dos grandes milagres de Deus na sua vida. Após ser batizado no Jordão, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus. E o Pai reconheceu a filiação divina de Jesus. Reconheceu a divindade de Jesus.
Nós podemos ver em Mateus 3, versículo 16 e 17, em Lucas 4, versículo 1. Jesus voltou do Jordão cheio do Espírito Santo. O Jordão simboliza o lugar das grandes experiências com Deus e dos grandes milagres recebidos. Então, na carreira do cristão, nós podemos afirmar que Gilgal é para que ele lembre do primeiro amor, do compromisso, da primeira aliança. Já em Betel, é para lembrar de tudo quanto Deus tem feito por eles, ou por nós, aqui na terra, nesta vida. E com relação a Jericó, mostra as experiências dos cristãos como verdadeiros soldados da fé para batalhar em favor da causa de Deus aqui na terra. Já o Jordão, aí mostra a intimidade, a experiência dos milagres que Deus realizou por ele e através deles. Então o Jordão é o lugar aonde você pode fechar dizendo que o Senhor até aqui nos ajudou, como falou o profeta Samuel. Devemos tirar proveito de cada estágio desta nossa vida e neste mundo, extraindo lições espirituais importantes para o nosso crescimento espiritual, pois a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até chegar dia perfeito. Mais e mais até ser o dia perfeito. Provérbios 4, versículo 18. Que Deus abençoe os irmãos aí de Moçambique, da região da África, e que receba o meu abraço em Cristo Jesus, cada um de nossos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem abraçado o Evangelho e tem procurado servir a Cristo, como o próprio Jesus disse, em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.